Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar mais uma vez aí com você. E você é vitoriosa sim. Se você tem sido fiel à aliança que você tem com Deus, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, você é mais do que vencedor através de Jesus Cristo. Eu não me canso de dizer isso para você, para que você tenha convicção de que Deus está no controle da sua vida. No programa de hoje nós vamos falar como construir um casamento duradouro. Como é importante você entender esse segredo, sabe? De ter Deus como prioridade na sua vida para que você tenha um casamento duradouro. E nós vamos estar aqui com o pastor Josué Gonçalves, que é conferencista de família, um homem de Deus que vai estar aqui dando umas dicas especiais para você. E eu já quero até dar uma dica de leitura para você, um livro dele lançado aqui pela Central Gospel, 23 atitudes para revolucionar seu casamento. 23 atitudes para revolucionar seu casamento. Quem sabe, talvez aqui dentro dessas 23 vai estar uma que vai mudar radicalmente a história do seu casamento. E tem também uma outra dica de leitura que eu quero dar. Como construir um casamento duradouro, que é o que nós vamos falar aqui. Fica aí ligadinha, tá ok? Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, querida amiga mulher vitoriosa, que prazer estar com você. E eu quero deixar uma mensagem especial para você do meu devocional Mulher Vitoriosa, falando sobre a importância de você ser uma mulher de fé e ousada. É muito importante que você entenda que para viver nesta terra, você tem que colocar em prática a sua fé e também a ousadia. Aqui, nesse devocional, eu falo sobre fé e ousadia e falo da rainha Esther, uma mulher que entendeu o segredo da sua missão nesta terra e do papel que ela estava desempenhando ali naquele momento, sabe? Para enfrentar o rei Artaxerxes, para falar para ele, para dar livramento ao seu povo. Ela convocou as suas servas, pediu para que durante 3 dias elas orassem, jejuassem e depois ela iria falar com o rei. Ela entendeu o segredo da fé, da unidade e da ousadia. E ela fala, você lê lá no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou fazer a minha parte. Será que você entende esse segredo que Deus te colocou aqui nessa terra para que você não vivesse uma vida medíocre? O que é uma vida medíocre? É viver dentro da média. Deus quer que você viva acima da média, como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como serva de Deus, como profissional, atuando, seja em que área for que Deus tem te colocado. E para viver acima da média, você tem que ter fé e ousadia. Você tem que estar preparada para correr riscos. Você vai ter que entender que muitas vezes você vai correr riscos, mas você vai entender que Deus está no controle da sua vida e Ele vai te usar para fazer diferença nesta terra. A rainha Esther entendeu isso. E eu acho bonito quando ela fala isso. Olha, quem sabe se não foi para um momento como este, sabe, que você chegou à posição de rainha. Seu primo Mardoqueu estava sinalizando isso para ela. E aí ela entendeu isso. E aí diz que ela convocou um jejum de 3 dias entre seu povo para que estivesse coberta de oração ao falar com o rei. E ela falou, se eu tiver que morrer, eu morrerei. E eu quero dizer para você, quem sabe, talvez Deus tenha colocado você em alguma posição privilegiada. Saiba que é para fazer a obra de Deus e ser bênção. Que você entenda
que talvez Deus tenha te colocado em posições que você nunca nem pensou. Não deixe a soberba, não deixe o orgulho, não deixe a altivez tomar conta do seu coração, mas que você possa entender que Deus tem te colocado em posições para que você seja bênção, para que você possa abençoar pessoas, para que você possa interceder por pessoas, para que você seja um canal de bênção para essas pessoas. Esther entendeu isso. Então, querida irmã, que você possa entender que para viver acima da mediocridade é preciso estar disposta a ter disciplina, persistência, obediência, humildade e quebrantamento. E que também você vai ter que pagar o preço de viver pela fé com ousadia no Senhor, confiando que Deus está no controle de todas as circunstâncias da sua vida. Esse foi o segredo da rainha Esther. Ela ousou confiar nas promessas de Deus, que Deus estava no controle da sua vida, colocou a sua fé em prática, se arriscou crendo que a vitória era certa para ela e para o seu povo. Quem sabe, talvez você esteja orando ao Senhor, pedindo uma vitória, seja na sua vida sentimental, seja na sua vida financeira, seja uma cura que você precisa, talvez a libertação de um ente querido. Olha, que você possa ser uma mulher ousada. Ouse confiar nas promessas de Deus. Hebreus 13:6 diz assim: de modo que com plena confiança eu ouso dizer, o Senhor é quem me guarda, não temerei o que me possa fazer o homem. Que você possa ser uma mulher que a partir de hoje viva acima da média, viva acima da mediocridade, colocando a sua fé em prática e sendo ousada, uma mulher ousada na área espiritual, na área emocional, na área física e na área material. E pode ter certeza, você vai fazer diferença nesta terra e vai ser um canal de bênção para influenciar outras pessoas. Que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, a sua família e a sua geração. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Bom, estamos de volta e no programa de hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante para a família: como construir um casamento duradouro. E no programa de hoje eu estou aqui com um homem de Deus abençoado, vitorioso também, pastor Josué Gonçalves, que é conferencista de família. Que prazer, pastor, ter o senhor aqui no programa Mulher Vitoriosa. Prazer todo meu, irmã Elisete. Uma alegria participar outra vez, e desta vez com um tema tão sugestivo, né? Como construir um casamento duradouro. E é verdade, a gente sabe como as famílias necessitam, né, de orientação, porque a gente tem visto tantas famílias se deteriorando, se acabando. Nós vamos chamar agora aqui um VT e daqui a pouco a gente volta para comentar. Para permanecer casado, é preciso querer e escolher amar, pois o amor é o ato da nossa vontade. Com base nesse princípio bíblico, a Assembleia de Deus Vitória em Cristo auxilia noivos e casais por meio do Departamento de Casais, sempre com uma programação para educar e orientar sobre atitudes fundamentais para o convívio no casamento. Que Deus possa abençoar tudo aquilo que vai acontecer aqui, o nosso alimento, a nossa palestra. E fica aqui a palavra de boas-vindas do Departamento de Casais da nossa igreja a todos vocês. Os casais de noivos que também estão prestes a formar uma família também são acompanhados e podem participar de um curso para noivos. Eu recomendo que todos façam esse curso, tá? Que em primeiro lugar busquem a Deus, orem, peçam ao Senhor direção, porque é muito importante. E acima de tudo, o Senhor em primeiro lugar no relacionamento e amizade entre o casal.
que quem não fez o curso de noivos ainda, que procure a igreja, procure um curso de noivos na sua igreja, ou então numa igreja próxima, vizinha, mas que façam, porque vale a pena. A união é onde nós estamos até hoje, que a união nos traz amor e carinho, paz e sossego, não só a gente, como a minha família toda, meus familiares. Filhos, genro, nora, tudo são as maravilhas. Então tem que ter compreensão no casal. Houve união, tem tudo. A convivência, ser honesta, né? Honesta, ter paz dentro de casa, união, um compreender um ou outro, isso que é importante. Tenha compreensão enquanto são solteiros, porque tem que entender um ou outro, negócio de brigas, aí fica uns dias longe um do outro. Não é assim, né? Briga, todos os casais brigam, mas é aquela briguinha de amor, né? Eu creio que a família hoje ela precisa de uma palavra. A família hoje precisa de um diálogo. A família hoje precisa de união. E nós já vemos que esses princípios estão faltando no seio da família. Então, daí a desagregação muito grande dos casais, dos novos casais hoje. A gente não vê mais as famílias tendo diálogo, os casais conversando, entrando em entendimento. A Bíblia já nos ensina o seguinte, que Paulo escrevendo aos Efésios também, ele fala que o marido precisa tratar a mulher com entendimento. E é o que está faltando hoje, as pessoas terem diálogo, terem entendimento para poder ser feliz. Hoje em dia, com corre-corre, com essa vida moderna, né, que as mulheres têm, a mulher tem que vigiar muito, principalmente no seu lar. Porque a televisão, a mídia, os computadores, isso aí tudo faz com que, muitas das vezes, as famílias esqueçam do culto doméstico, daquele almoço, daquele bate-papo. Então a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Bom, você acabou de assistir aí a importância, né? Como é importante a igreja entender esse segredo de investir nas famílias, porque a gente sabe que a igreja é composta de famílias. E eu queria, pastor, que o senhor falasse da sua experiência. O senhor que é um conferencista, o senhor faz muitas conferências em igrejas, da importância da igreja investir nas suas famílias. Olha, irmã Elisete, há mais de 20 anos que eu venho dando esse apoio, esse suporte a muitas igrejas. Eu fico feliz porque nestes últimos anos um número assim bastante expressivo de igrejas e de líderes vem sendo despertados para organizar um ministério na igreja voltado para a família. Eu louvo a Deus por todas as igrejas que têm um ministério específico para a família, para casais. Agora já tem, assim, para noivos. Cursos de noivos, como é importante, não é verdade? Casais, por exemplo, com até 3, 4 anos de casados. Eu acho que esses ministérios são indispensáveis para o momento em que a sociedade vem fazendo do casamento uma relação descartável. O divórcio está em alta hoje, então a igreja tem que continuar exercendo o seu papel e sua missão de ser sal da terra, luz do mundo, pregando que o casamento é uma instituição divina, deve ser preservado. E para isso, nós precisamos ter ministérios organizados dentro da igreja que cuidem especificamente da família, dos casais, dos noivos, dos jovens. Eu queria que o senhor tenha uma experiência assim, que marcou, que o senhor foi em alguma igreja, que o senhor fez uma palestra para a família e havia ali alguma família que talvez fosse divorciar. Você tem essa experiência para passar aí para as pessoas que estão assistindo? Eu tenho uma experiência muito interessante. Eu fui ministrar num encontro de casais promovido por uma igreja Assembleia de Deus e lá alguém encontrou um marido e uma esposa que estavam separados há 8 anos. E os dois eram muito amigos. E resolveram participar desse encontro como amigos. E eles me ouviram falar mais ou menos 6 horas de família. E aí aconteceu um fato que eles iam fazer um sorteio para uma declaração de amor. Aí o que eles pensaram? Vamos tirar o nome deles daqui, porque se eles forem sorteados,
como declarar amor se eles estão separados há 8 anos? E aí eu lembro que antes desse sorteio, eu ministrei sobre perdão. E foi uma palavra de 40 minutos sobre perdão, muito interessante. Aí, vamos sortear. Tiraram o nome dos dois, vamos sortear. E eles sortearam. Só que o nome que eles tiraram não era dos dois. E quando eles sortearam logo os dois, cristocidência isso, né? Que estavam separados. Aí eles foram lá na frente. Aí é interessante que ele pegou o microfone e todo mundo ficou naquela expectativa. O que ele vai dizer para elas? Separados há 8 anos, foi quando ele disse assim, olha, a minha declaração de amor por você é que eu estou liberando perdão para você. E naquele momento, eles se reconciliaram, na outra reunião, se entregaram para Jesus, chegaram em casa, chamaram os filhos, a família foi restaurada, todos batizados nas águas depois, e até hoje, na cidade de Guarulhos, eles estão firmes na igreja. Gente, que coisa linda, né? Tá vendo? Isso não tem preço, né? Não tem preço, não há nada que pague isso. Nós vamos chamar agora umas perguntas dos telespectadores, daqui a pouco a gente volta. Quando você não tem um bom exemplo de família, pai, mãe, o que fazer para que no seu casamento não ocorram os mesmos erros que aconteceram no casamento dos seus pais? Bom, tá aí a pergunta, pastor, né? Talvez ela não tenha tido bons exemplos dos seus pais. O que ela pode fazer para não repetir? Olha, é interessante essa pergunta, porque muitos filhos não têm um bom exemplo dentro de casa, não é? Veja só, primeiro, se é evangélica e conhece a palavra, nós temos que olhar para a palavra de Deus e encontrar nela, então, ensinamentos que podem nos ajudar a não cometer os erros que os nossos pais cometeram. Eu costumo dizer o seguinte, se você é cristão, está lendo a Bíblia, conhece os princípios da palavra, então olhe para os erros dos seus pais e faça desses erros o seu professor. Ou seja, eu preciso usar os erros dos meus pais para não errar, para não cometer os mesmos erros. E eu penso que se você olhar para a palavra, você pode aprender a ser aquilo que os pais não foram. Eu costumo dizer que eu tenho a oportunidade de ser o pai que, de repente, eu não tive. E você, mulher, tem a oportunidade de ser a mãe que você não teve. Nós não somos obrigados a repetir o comportamento dos nossos pais. Por exemplo, os meus pais acertaram muito, mas em algumas áreas eles não acertaram. Então eu posso aprender com os erros dos meus pais para não cometer os mesmos erros. É verdade, é por isso que o ser humano é um ser inteligente, não é verdade? Exatamente. Então, como o pastor falou, você pode não repetir. Veja o que teus pais fizeram de bom e aquilo de errado, você vai fazer o certo. E é uma coisa interessante, porque quando a gente cresce dentro de uma família, os hábitos são tão incorporados, né? De uma maneira tão automática, que se a pessoa não se der conta, ela repete sem perceber. E ela tem que, então, estar se revendo as suas atitudes, porque repete, às vezes, que se a mãe gritava, ela vai gritar também, se falava palavrão, vai falar também, não é verdade? Exatamente. E aí, eu sempre digo para os filhos, né, que não tem uma referência em casa que boa. Olha, existem outras referências, isso, certo? Eu costumo dizer o seguinte, aprenda com as pessoas que estão acertando. Aprenda com as pessoas que têm muito a agregar de bom na sua vida. Eu tenho um exemplo de um rapaz que trabalha comigo. Olha, o pai dele está preso, a mãe dele não é uma boa referência, no entanto, ele é um exemplo. Eu diria que dentro do nosso grupo de trabalhadores, ele é um exemplo. Disciplinado, educado, amável, ele cuida da mãe, ele cuida dos irmãos, é comprometido com a palavra, tem um compromisso com o evangelho assim, maravilhoso. Na minha igreja nós trabalhamos com pequenos grupos, células. Ele é líder de um pequeno grupo, o grupo dos universitários, que a célula começa à meia-noite e vai até as 2 horas da manhã na sexta-feira para os que estudam, certo? E ele é uma referência para os outros que de repente tem um pai que é uma boa referência, mas que os filhos não estão se comportando bem. Então perceba que nós não somos obrigados a repetir o comportamento errado dos nossos pais. Se você realmente deseja ser diferente, é possível. É possível. Você pode ser um agente de mudança, sim. Você tem que querer, tem que ter força de vontade para isso. Vamos mais uma pergunta. Pastor,
É possível o amor acabar entre um casal? E o que fazer para que isso não aconteça? Tá aí, pastor. Interessante. Eu sempre afirmo, com base no que Paulo escreveu lá em 1 aos Coríntios, capítulo 13. Paulo, inspirado por Deus, ele disse: o amor jamais acaba. Interessante. O amor jamais acaba. E aí, se você me diz, mas pastor, acabou, eu vou afirmar para você que não era amor. Porque a Bíblia está dizendo, e eu preciso ficar com a palavra, o amor jamais acaba. Eu gosto do que disse o John Gray. John Gray diz o seguinte, que muitas vezes não é que o amor acabou, ele está soterrado debaixo de uma pilha de mágoas, de ressentimentos, de desejo às vezes de se vingar. E é tão verdade que quando essa pessoa que está com o amor soterrado, debaixo de uma pilha de ressentimentos, de mágoas, quando ela começa a passar por um processo de cura interior, liberando o perdão, esse amor começa a ressurgir, começa a aparecer. Então, nem sempre é que acabou o amor. Na verdade, existe uma pilha de sentimentos negativos que fez com que ele desaparecesse do relacionamento. Mas quando há uma limpeza interior, quando há liberação de perdão, quando há pedido de perdão, quando o Espírito Santo começa a tratar o coração dos dois, é normal o amor, então, a voltar a reinar no relacionamento. Agora, ela diz também o que fazer para que isso não aconteça, ou seja, para que o amor não se esfrie e o casal acabe se separando de repente. Olha, eu comparo o casamento como um jardim. E o amor também. Se não for regado, consequentemente as plantas morrem. Então, tudo na vida precisa de renovação e de manutenção. A Bíblia diz que sem lenha o fogo se apaga. Sem lenha, o fogo do amor se apaga. Então, o casal precisa alimentar esse fogo, precisa regar esse jardim com atitudes de bondades no dia a dia, procurando compreender quais são as necessidades um do outro, procurando respeitar o momento um do outro, procurando surpreender, às vezes em quando, um ao outro com coisas que realmente abençoam a alma e o casamento. Se isso não acontece, consequentemente, qualquer relação acaba perdendo o brilho e a graça. É por isso que é importante o encontro de casais, não é verdade? Exatamente. Nas igrejas. Como é importante que, às vezes, o casal está com a relação um pouco, né, balançada, vai no encontro de casal, renova os votos do seu casamento. Você falou como é importante esses rituais, essas datas do casamento serem comemoradas. Há casais que nem comemoram mais, não é verdade? Exatamente. O aniversário de casamento. Às vezes o casal, a mulher não comemora com o marido o seu aniversário, ou o esposo com a esposa. Então, esses rituais são importantes para alimentar essa chama do amor também, Você né? falou uma palavra-chave. A gente não pode menosprezar os rituais no cotidiano ali do casal. Por exemplo, são coisas pequenas do dia a dia que vão alimentando o amor, né? Sabe, às vezes é sentar junto para tomar um café, não é verdade? Às vezes é o esposo levar um café na cama para a esposa. Exatamente. Ah, nunca fez, mas faz isso aí, você não tem noção como a sua esposa vai gostar. Ou vice-versa, a esposa levar para o esposo, não é verdade? Eu li um livro, eu achei muito interessante o que o autor disse. O autor disse o seguinte: o início de uma relação começa com grandes coisas. É um grande presente, é uma grande surpresa, um grande jantar, não é? Mas a manutenção do relacionamento é através das pequenas coisas. Então, esse ritual de tomar café junto uma vez por semana, almoçar junto, de repente, uma vez por semana, fazer com que o voltar para casa Porque existem seja casais algo hoje que não têm mais tempo de tomar café junto, não almoçam, não jantam, só se encontram para dormir à noite. Exatamente. Aí perdem o contato, não é verdade? Perde o contato. Então, por exemplo, ligar às vezes em quando, não para cobrar, para reclamar, para criticar. Ligar às vezes em quando para dizer, olha, que estou ligando para dizer que você é muito especial, que eu te amo muito e tal. Quer dizer, tudo isso são pequenas coisas que vai fazendo com que o amor permaneça vivo na relação e o casamento não caia na estagnação, perca o seu brilho, na rotina, perca a sua graça, verdade? ou na rotina. Bom, vamos a mais uma pergunta aí. A minha pergunta é possível ter um diálogo constante dentro do casamento?
aí, constante, que a reclamação da maioria das mulheres, pelo menos, é essa, né, pastor? Meu marido não conversa comigo, meu marido não fala. O que você pode falar sobre isso? Tem marido que diz assim... Ou minha mulher fala demais. Tem marido que diz assim, ela fala muito com a amiga dela no telefone, mas conversa pouco comigo. Aí tem esposa que reclama, olha, na empresa ele é o que mais fala, o que mais vende, o que mais negocia, mas chega em casa, ele não fala. Veja só, eu considero o diálogo como uma arte que a gente tem que aprender na proporção que a gente vai praticando e vai desenvolvendo. E por isso que eu sempre digo o seguinte, essa palavra diálogo, ela é no mínimo interessante, porque dia tem a ver com luz, claridade. Logo, no grego, tem a ver com palavra. Então, quando acaba o diálogo, quando os dois não se falam, o relacionamento mergulha na escuridão. E dentro de uma casa, quando acaba a energia elétrica e tudo fica escuro, ninguém caminha com liberdade, ninguém caminha com segurança, ninguém fica à vontade. Ou seja, quando morre o diálogo, ninguém caminha com segurança, ninguém caminha com liberdade, ninguém fica à vontade. Agora, para que haja diálogo, é preciso haver entre os dois boa vontade. É preciso haver interesse dos dois de conversar e é preciso praticar isso. E o diálogo envolve 3 coisas básicas: o falar, o ouvir e o compreender. Só há compreensão se houver, assim, nos dois interesse para ouvir de forma empática. E quando eu falo de empatia, é o que ela significa, é o que significa a palavra mesmo, é se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro está sentindo. Eu só ouço bem minha esposa e meus filhos quando eu me coloco no lugar deles. Então, se eu ouço, eu compreendo. Aí sim, então, eu estou praticando o que eu chamo de comunicação inteligente. John Maxwell diz que muitos se comunicam, mas não se conectam, porque estão se comunicando de forma errada. Então, ela diz, é possível? É possível. Agora, o que não pode acontecer dentro da relação é deixar que o silêncio se torne um muro, uma fortaleza no casamento. Eu acho que sempre ele ou ela tem que tomar a iniciativa para a conversa, para o diálogo. Eu estou casado há 28 anos. 28 anos. Eu não me lembro de quantas vezes eu me deitei assim... eu me deitei sem dialogar com a minha esposa, ou eu passei 1 ou 2 ou 3 dias sem conversar. Eu já ouvi falar... Isso é importante, porque existem casais, até dentro da igreja, que se dizem cristãos, e ficam dias sem se falar. Como é que pode? Olha, Lisete, outro dia eu ouvi falar de um casal que ficou 7 meses sem conversar. Sabe por quê? Por causa de um sabonete. Isso que é o pior. Não, isso é triste, mas é verdade. A gente tá... É verdade, eu creio. E sabe qual é o grande... por coisas mais bobas existem. E é interessante que, se você me pergunta assim, pastor, por que o silêncio às vezes se torna essa fortaleza e esse muro intransponível? Por quê? Por causa do orgulho, não é? É o orgulho. Não, eu não vou falar, não. Eu não vou falar. Já que ela não falou comigo, não, eu não vou falar com ela. Já que ele não falou comigo, não, eu também não vou falar com ele. Então, o orgulho não prevalece. Sabe a brecha que está abrindo para Satanás agir, né? Começa olha, se me permite, eu rapidinho contar uma experiência que eu nunca mais me esqueci. Eu estava ministrando numa cidade e um casal me procurou no final da palestra e disse, pastor, deixa eu contar a nossa experiência. Eu disse, pois não. Olha, um dia nós brigamos e decidimos, não quero conversa com você e ele não quero conversa com você e passamos um dia sem nos falar. Ela deitava assim, virada para lá e eu deitava virado para lá. Um dia, 2 dias, parece que 3 dias. No terceiro dia... Quando eles estavam deitados, ela virada para lá, ele virado para lá. Terceiro dia, eles não era comum acontecer aquilo, eles estavam preocupados e tal. De repente, ele deu um sinal, roçou assim, com o pé, a perna dela, e ela respondeu, e ele percebeu que havia uma abertura para começar uma conversa. Aí ele se virou para ela e disse assim, olha, eu falei o que não devia ter dito, fui agressivo no falar com você, eu quero te pedir perdão. E aí ela disse, não, eu também gritei com você e eu quero te pedir perdão. Olha só que coisa interessante. Quando eles começaram a se perdoar, levantou do meio deles um ser espiritual com fisionomia de
de um demônio mesmo, assim, um cabelo horroroso, dente pontiagudo. E ele diz, pastor, nós não estamos dormindo. Não era revelação de gente estar dormindo, tendo uma madroba. Não, não. Nós estávamos acordados, conversando, conscientes. E, de repente, nós ficamos assustados, assim, com os olhos arregalados. E aquele ser monstruoso se levantou do nosso meio, ficou de pé, assim, na frente da cama, olhou para nós, deu uma gargalhada, assim, horripilante, e virou as costas assim e saiu. E quando ele contando que quando saiu para o lado de fora, diz que o cachorro latia sem parar, assim, coisa... Eles, na hora, se levantaram, dobraram o joelho, entenderam que não existe lugar neutro em casa. Isso aí. Ou Deus ou o diabo. É verdade. Não existe. Ou Deus atua ou o diabo, é verdade. Então, o que eles entenderam? Que quando o ódio prevalece, quando a mágoa prevalece, quando o ressentimento prevalece, quando a gente admite o silêncio por raiva, por ódio, por mágoa, a gente colocou Deus para o lado de fora e chamou o outro para assumir o controle e o primeiro lugar. E aí eles pediram perdão e disse, pastor, nunca mais a gente... Aí eles entenderam o que Paulo disse, não deixe o sol se pôr sobre a vassaíra. Em outras palavras, não leve mágoa para a cama, porque você está dando legalidade para o diabo. É verdade. Bom, vamos lá, pastor, para mais uma pergunta. Pastor, a minha pergunta é, como administrar o tempo entre a vida conjugal e a criação de filhos? Tá aí, ó. Essa é uma pergunta, principalmente a mulher, né? Mulheres, em relação à mulher, porque eu digo que as mulheres são assim, heroínas mesmo, porque tem que acordar cedo, administrar toda a casa, depois tem a volta dos filhos da escola à tarde, aí tem o jantar, né? Aí depois tem o marido que chega, e aí no final de tudo ela tem que se apresentar vestida sensualmente para o marido, com a carinha, como se não tivesse feito nada durante o dia. E infelizmente nem todos os homens compreendem isso. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o tempo é uma questão de planejamento. Eu acho que tanto o homem quanto a mulher devem aprender a se planejar. Eu costumo dizer que quando você planeja, você faz mais em menos tempo. Quando você não planeja, você gasta muito tempo e faz pouco. Então você precisa ter uma lista, certo, com prioridades. Então, o que é que vem em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, e otimizar o tempo, porque as pessoas, às vezes, gastam muito tempo com aquilo que não é prioridade. Por exemplo, hoje você tem o Facebook, que rouba tempo à beça. Você tem o Twitter, que também pode roubar muito tempo. Você tem os e-mails. Tem gente que tem caixa de e-mail aí com 300 e-mails aí para ler de propaganda de todas as lojas do Brasil. E aí gasta um tempão. Aí você tem a televisão, que se você não cuidar, você também perde muito tempo com a televisão. Aí tem conversas no telefone, que se você não cuidar... Por exemplo, tem pessoas que não querem ajuda, querem fazer do seu ouvido uma lata de lixo emocional. Então, quer usar você como depósito de lixos emocionais. Então, não pode deixar também. Então, você precisa verificar tudo isso e você vai ver que, então, no final do dia, sobra tempo até para você ler um livro. Se você se organizar. O grande problema do brasileiro é que ele não é organizado. Eu costumo dizer assim, ocupe-se enquanto espera. Então, eu acho que se a gente otimizar o tempo, dá para você fazer tudo e ainda ler um pouquinho à tarde, mesmo sendo mãe de 2 filhos, de 3 filhos. Eu acho que o planejamento é fundamental para otimizar, não é, o tempo entre ser mãe, ser esposa, ser avó, ser sogra, ser nora. É verdade, mas pastor, a gente sabe que a mulher tem uma jornada dupla, a mulher que trabalha fora. O que você pode falar para homens que estão assistindo esse programa? Os homens também hoje não têm que contribuir com a mulher dentro do lar? Por exemplo, hoje as mães têm que ensinar seus filhos a ajudar também, né, a mulher dentro do lar. Eu não acho nada demais o homem lavar uma louça quando chegar em casa, ajudar a fazer um almoço ou uma janta, né? Porque o que a gente vê, muitas mulheres reclamam, é que elas trabalham fora, como o senhor falou, fazem tudo dentro de casa e à noite tem que estar como uma dondoca linda e o marido não ajuda. Que alerta que o senhor pode dar para os maridos aí que estão assistindo ao programa? Eu vou até sugerir aqui um tema para um programa que eu acho que seria muito interessante.
por que o sexo acaba no casamento. Ou quando o sexo acaba no casamento. Olha, interessante. Por exemplo, o que excita o homem no casamento? O que excita o homem? É ver a esposa sensualmente vestida. Isso, dependendo do dia, se o homem ver a mulher saindo de toalha do banheiro, enrolado numa toalha no banheiro, ele já vai atrás, todo empolgado, e a mulher perguntando, que é isso, rapaz? Isso excita o homem. Agora, o que excita a mulher? O que excita a mulher não é o que excita o homem. Muitas vezes, sexo para o homem, para a mulher, significa eu, como esposo, lavar a louça enquanto ela toma um banho sossegadamente. Verdade. Muitas vezes sexo para a mulher significa eu, depois do banho, fazer uma massagem nos pés dela, não sexual, apenas praticando só a sexualidade. Então, às vezes, o homem não entende que o que excita a mulher é essa cooperação no dia a dia. Como isso contribui para que à noite, então, o romance fique melhor, o namoro fique melhor, o encontro na intimidade fique melhor. Porque o que deixa a mulher inquieta é o marido se preocupar com ela só na hora do ato conjugal, quando, na verdade, o momento em que ela mais precisou dele, ele não esteve presente. Como você disse, eu também não vejo nenhum mal o homem cooperar com a esposa, colocando o lixo para fora, dando uma limpada na casa, de repente lavando a louça, enxugando, guardando. E, às vezes, essa cooperação na cozinha cria até um momento muito bom para o diálogo, para colocar a conversa em dia, para que haja uma comunhão conjugal descontraída. Então, eu acho que é muito interessante, principalmente hoje, quando é tão corrido a vida. Por exemplo, a mulher trabalha, às vezes, tem mulher que trabalha em dois empregos, chega em casa cansada. Eu acho tão lindo quando o marido, certo? Já espera a esposa, que chega depois que ele, já espera a esposa com o banho dela pronto, com a mesa pronta, com o cafezinho pronto, de repente as crianças já estão meio ajeitadas, quer dizer, ele fazendo esse papel de cooperador, de facilitador. Aí a relação fica interessante. Com certeza. Vamos lá, mais uma pergunta. O que um casal deve fazer para enfrentar a falta de dinheiro, a crise financeira, sem destruir o relacionamento? A gente vê como a crise financeira afeta o casal, né? Tem sido motivo para divórcio, a crise financeira. Muitos casais se separando por causa de crise financeira. Existem 2 pontos de tensão no casamento que provoca, no mínimo, um conflito a cada 30 dias, que é a questão sexual e que é a questão financeira, certo? Olha, ele pergunta, o que o casal pode fazer? Olha, o que eu, por exemplo, fiz com a minha esposa. Quando eu corria atrás de recurso para manter a casa lá no início, e é interessante que eu estava desempregado, certo? Mas não sem trabalho, porque eu sempre fui à luta, né? Eu sempre disse que quem procura acha. Então você acha um terreno para carpir, você acha uma areia para colocar para dentro do quintal do outro, você você pode pegar refrigerante para vender na feira de automóvel, como eu fiz. É interessante que quando eu estava desempregado, eu nunca gostei de ficar pedindo ajuda, cesta básica para ninguém. E aí eu me lembro que eu fui numa feira de automóvel, cheguei lá e falei, peraí, essa multidão de homens comprando carro e não tem uma água para beber aqui? Não tem um refrigerante para beber? Ela falou, no próximo domingo eu estou aqui com uma caixa de refrigerante, com água e tal, para esse pessoal tomar. O que eu ganhei de dinheiro, eu e um amigo, vendendo refrigerante, vendendo água naquela feira, foi uma festa. Eu voltava para casa com o dinheiro da compra do mês. Certo? E é interessante que eu comprava na sexta para pagar na segunda. Então eu vendia no domingo, pagava na segunda e sobrava o recurso. Agora minha esposa não ficava assistindo, reclamando apenas. Ela também fazia alguma coisa. Fazia crochê, pintava. Aí ela aprendeu a fazer uns bichinhos com sabonete. E aí eu pegava aquilo, vendia também. Sabe o que aconteceu? Foi um tempo muito interessante, que a gente cresceu com essa compreensão. Olha, se a gente se unir, a gente vence. Amém. Hoje, a minha esposa não precisa mais disso, porque Deus nos deu uma condição bastante confortável financeira. Mas no início, foi assim que nós vencemos a crise financeira. O grande problema de algumas esposas é que, em vez de elas fazerem alguma coisa, só reclamam.
E o grande problema... E cobram também, né? E a cobrança só deixa o homem mais inseguro, não é, pastor? E tem homem também que diz assim, não, para ganhar R$500 eu não faço. Então, eu sempre pensei assim, é melhor 500 do que nada. Certo? Eu sempre pensei assim, eu tenho alguns vendedores que saem para vender para mim, aí eles voltam, pô, pastor, vendeu só isso daqui, ó. Eu falei, se você ficasse em casa, você só estava pagando. Nós só estávamos pagando, porque a conta de água não para, a conta de luz não para, a gasolina não para. Então não importa, é 500, não tem problema, está entrando, não está saindo, está entrando. Então o grande problema de alguns homens é, não, se não for para ganhar o que eu quero, eu não aceito. Tá bom, então fique em casa só pagando conta. Enquanto o melhor não vem, vamos trabalhar, não importa que seja 500, 700 ou 1.000, o importante é que está entrando. Quando o casal, como ele perguntou, quando o casal luta com esta consciência, eu não tenho dúvida, eles superam, eles vencem. Com certeza, que lindo o senhor falar da sua experiência, porque às vezes as pessoas olham assim para o pastor José Gonçalves, nossa, mas ele já vendeu refrigerante, eles não têm noção às vezes, né? Eu já vendi tudo. Para chegar então. Às vezes, quando você vê alguém bem sucedido, é porque aquela pessoa correu atrás, fez a sua parte, não é verdade? Então tem um alerta para você. Você possa ajudar o seu esposo, a sua esposa, e unidos vocês são mais fortes. Por exemplo, né? Eu nunca me esqueço que eu vendia livros nos seminários de outros. Tipo assim, pastor Silas ia pregar lá na igreja. Aí eu pedi autorização para o pastor para montar lá uma exposição de livros. A Rose, a minha esposa, ia comigo lá do Grande ABC até em São Paulo, na editora, pegando trem, metrô, ônibus. A gente enchia sacolas de livro. Eu e ela naqueles trem lotados, 5 horas da tarde, para levar aquele livro para a igreja, para fazer uma exposição, para vender aqueles livros. Então, hoje, como você disse, as pessoas olham para mim, olham para minha esposa e não sabem. Por isso que eu admiro gente guerreira, gente que vai à luta, gente que não tem preguiça, gente que chega, olha, eu não quero o seu dinheiro, mas eu quero colocar essa areia para dentro. Quanto é que o senhor me dá? Te dou R$50, então deixa comigo. Eu valorizo muito esse tipo de pessoa. Pessoa que é trabalhadora. Né? Guerreira mesmo. Pode ter certeza que ela vai ser abençoada. E mandar até um abraço aqui para a Rose, para sua esposa, uma mulher de Deus aí, guerreira também. Vamos dar mais uma pergunta. Oi, pastor, tudo bem? Eu quero saber do senhor o que eu devo fazer para dar educação melhor para os meus filhos. Apesar de estar separado, eles moram com a mãe. Que eles possam vir ser, no futuro, grandes homens. Tá aí a pergunta do nosso amigo, né, pastor? Está separado, né? Mas que bom, eu estou admirada que ele é um pai, está se preocupando em ser um bom pai, que isso é tão importante, né? Porque na maioria das vezes... Separa e larga para lá os filhos, né? Exatamente. Olha, isso aqui, antes de responder a pergunta dele, é algo muito sério. Algumas mulheres que se casam com homens divorciados e obrigam esse homem a abandonar os seus filhos, elas não têm noção, elas não têm noção no que elas estão atraindo para a vida delas, de maldição. Porque olha só, hein, quando pais desprezam os filhos ou os filhos desprezam os pais, isto é altamente amaldiçoante. Então, se eu estou falando com algumas mulheres casadas com homens divorciados, nunca impeçam que estes pais sejam pais de verdade para os seus filhos, porque uma coisa não justifica a outra. Quando um casal, quando uma senhora vem conversar comigo, olha, estou querendo casar com um homem que tem 3 filhos, o que o senhor acha? Eu sou muito claro, você não vai casar com ele apenas, você vai casar com ele e com os filhos dele. Sabe por quê? Porque não existe ex-pai. Existe ex-marido, mas ex-pai não. Não existe ex-mãe. Existe ex-esposa, mas ex-mãe não. Não existe ex-irmão, não existe ex-irmã. Então eu falo para essas pessoas, olha, casem com esta consciência. Vocês têm que casar com esse homem e adotar os filhos como se fossem seus. Se vocês não têm essa capacidade, esse amor tão grande por ele, ao ponto de aceitar os filhos dele como seus filhos, não se casem. É melhor não casar. É melhor não casar. Agora, eu quero aplaudir esse pai que está querendo ser pai de verdade para os filhos, apesar da separação.
Porque os filhos do divórcio não necessariamente amanhã têm que ser filhos sem juízo, sem caráter, imorais, perdidos. De forma alguma. Eu conheço filhos de pais separados que se tornaram grandes homens, grandes maridos e muitos se tornaram obreiros na casa do Senhor. Então, eu quero dizer para esse querido e todos os que ele está representando, que para ser um pai sacerdote é preciso ser um pai presente. É preciso ser um pai presente. Lembre-se, presença vem antes de presentes. Presença vem antes de presentes. O maior presente que você pode dar para o seu filho é a sua presença. Não adianta PlayStation, não adianta iPhone, não adianta iPad, não adianta computador, não adianta carro, não adianta moto, se os filhos não têm a presença dos pais. É a presença dos pais que faz toda a diferença na vida dos filhos. Outra coisa, não adianta regras sem relacionamento. Ou seja, ninguém quer ouvir uma pessoa que não se preocupa em se relacionar com ela. Não. Antes que meu filho me ouça, eu preciso ser companheiro de jornada, eu preciso ser amigo, eu preciso desenvolver relacionamento com eles. Aí sim, aí ele senta e diz, eu vou ouvir o meu amigo, eu vou ouvir meu pai, vou ouvir meu companheiro, vou ouvir meu mentor, vou ouvir o meu pastor, porque de certa forma o pai é pastor dos seus filhos. Então, primeiro, presença. Segundo, relacionamento. E terceiro, lembre-se, excesso de carinho sem limites gera delinquentes. Então, não adianta. É importante o que o senhor está falando, porque às vezes os pais separados, eles porque são separados, eles exageram em brinquedos, em coisa para os filhos, né? E não dão limite. E aí prejudica. É muito bom o que você está falando. Quer compensar a ausência com presentes. Com presentes. E aí que estraga os filhos. Né? Aí eles querem, num final de semana, dar tudo para o filho que deveria ser traduzido em presença na segunda, na terça, na quarta. Não. Mas como é? E outra, eu não vou disciplinar, porque ele já é separado. Não fala nunca não para esse filho. Eu já sou separado, ele não tem a minha presença, então nunca fala não. Então preste atenção, eu sempre fui assim com os meus filhos. E eu tenho filhos maravilhosos hoje por causa disso. Eu sempre fui muito carinhoso, mas muito disciplinador. Eu sempre fui de abraçar, de beijar, mas de cobrar quando necessário. Então, nós temos que equilibrar carinho com limites e disciplina, porque excesso de carinho, sem disciplina, sem limites, acaba criando um filho delinquente dentro de casa. E esse tem sido o grande problema. Por que tem filhos em escola particular querendo matar a professora, querendo matar o professor? Tem professor que não está querendo mais dar aula. Não, os professores hoje já andam apavorados. Por quê? Porque em casa... Uma geração de pessoas, de alunos que não respeitam. Exatamente. Inclusive, eu ministrei agora... Eu lancei um projeto no Brasil com 80 homens, resgatando a paternidade integral. Eu acho que a gente tem que resgatar o pai mesmo. Como líder, sacerdote. A falta do pai tem trazido um efeito muito ruim para essas crianças. A destruição da família hoje é a ausência da figura do líder em casa. Da figura paterna. Irmão, que Deus te abençoe, você que fez essa pergunta, que você possa realmente cumprir o seu papel de pai, sim, sabe? Saindo com seus filhos, passeando com eles, pegando eles para ficar com eles, que você está marcando a vida espiritual e a vida emocional do seu filho. Vamos a mais uma pergunta. Pastor Josué, como um casal pode recuperar o respeito entre si após uma vida de muitas brigas, muitas mágoas? Como o perdão pode ser realmente liberado? Como ele pode ser resgatado de verdade? Essa pergunta aí, né? Quantos casais que vivem juntos, mas não se perdoam, né? Não vivem aquela plenitude do casamento, não é, pastor? É verdade. Ela disse como resgatar depois de tanto desrespeito. E é interessante que eu estava conversando com um homem no intervalo de uma palestra, um senhor já com mais de 60 anos, e ele dizia assim para mim: pastor, eu tenho um casamento maravilhoso, eu me dou muito bem com a minha esposa, nós somos amigos, o meu casamento é uma bênção. Olha, pastor, há mais de 40 anos estamos juntos e cada dia melhor. Eu fiquei ouvindo assim, achei tão lindo aquilo, aí eu perguntei para ele, vou te fazer uma pergunta, resuma para mim em uma única palavra
qual é o segredo do sucesso do seu casamento? Qual é o segredo? Ele disse uma palavra, respeito. Desde que nos casamos, nós nos respeitamos. Então, quando se perde o respeito, a primeira coisa a ser resgatada é o respeito. Então, ela está dizendo que como resgatar? Primeiro, você tem que cair em si e reconhecer todos os seus erros, à semelhança do filho pródigo. O filho pródigo, quando ele cai em si, o que ele faz? É interessante isso, presta atenção. Quando ele caiu em si, ele disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele não disse assim, não, levantar-me-ei, vou buscar um amigo que eu conheço e vou acertar a minha vida. Ele disse, não, a minha vida vai ser acertada a partir daquele contra o qual eu me rebelei. Então, levantar-me-ei e irei ter com quem eu desrespeitei, desonrei, machuquei, entristeci. Então, primeira coisa, caia em si e reconheça todas as atitudes desrespeitosas. Esse é o primeiro passo, certo? Segundo, não adianta querer resolver sem passar pela confrontação. Olha, errei, vou dizer para o meu pai, pequei contra os céus e pequei contra você. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que coisa linda. Quando o homem reconhece isso diante da esposa, olha, errei, te machuquei, te feri, ou a esposa contra o marido, errei, entendeu? Não sou nem digna de ser tua esposa ou teu marido, mas me dá uma chance. Me recebe, como disse o filho, pelo menos como um dos teus trabalhadores. Quando o marido vê isso, quando a esposa vê isso e percebe que é de coração, então começa um resgate. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Ó, devolve a sandália, coloca anel, não é? Coloca roupa, honra essa pessoa novamente. Você começa a ter restituído tudo que você perdeu. Agora, é preciso entender o que é perdão. Essa questão do perdão, ela é muito séria. Eu acho até engraçado quando eu ouço gente dizendo assim, por exemplo, ô pai, a minha esposa quer falar com o senhor, quer pedir perdão. Não senti de Deus ainda. Eu não senti, pai, que eu não senti de Deus. Eu acho isso engraçado, porque perdão não é uma questão de sentimento, gente. Perdão é uma questão de mandamento. Não importa o que eu estou... Até porque quem foi ferido, ele não sente desejo de perdoar. Pelo contrário. Então não é questão de sentimento, é uma questão de mandamento. A Bíblia diz, a Bíblia é soberana. Amém. A Bíblia diz, Deus é soberano. Então não importa o que eu estou sentindo, importa o que Deus está mandando eu fazer. Até porque eu não vivo em função dos meus sentimentos. Eu vivo em função de princípios que estão na palavra de Deus. Isso se chama inteligência espiritual, inteligência conjugal. Então, quando você fala sobre perdão, perdoar significa liberar graça ou agir graciosamente. Então, deixa eu explicar, porque eu acho isso maravilhoso. Perdão é graça e graça é dar algo de valor a quem não merece. Graça é tratar o outro como não merece ser tratado. Graça é tratar o outro como a gente não espera ser tratado. Graça é fazer com o outro o que Deus faz com a gente. E o que é que Deus faz comigo? Deus me perdoa todos os dias. Olha, se nós aqui não fôssemos alvos do perdão de Deus, nem aqui estaríamos. Então eu preciso repetir isso com o outro. Então, quando eu repito com o outro o que Deus fez comigo, então aí eu perdoo mesmo. E perdoar significa o seguinte, como eu gostaria que todos os casais do Brasil estivessem ouvindo isso. Perdoar é jogar o lixo emocional fora. Tá bom. Então, à tarde, você pega o lixo, coloca dentro daquele saco preto, amarra o saco preto e leva isso lá pro vasilha maior de lixo, ao lixo maior na rua, e aí vem o caminhão, pega aquele lixo e leva para o lixão. No outro dia você vai no lixão buscar? Não, você não vai no lixão. Cadê meu lixo? Cadê meu lixo? Então, quando você joga o lixo emocional fora, significa que nunca mais você fala sobre isso.
Então, quem perdoa não levanta mais a ofensa nem diante de Deus, nem diante de si mesmo e nem diante do próximo, porque jogou o lixo fora. Por isso que o perdão é a amnésia do amor, é a cura das memórias amargas e a faxina do coração. Quem perdoou, jogou o lixo fora para nunca mais falar nisso. A gente está no finalzinho do programa, pastor, e a gente quer pedir que o senhor deixe uma palavra aqui final e depois fazendo uma oração também aqui, por todas as famílias que estão aqui assistindo o programa. Vai deixar a sua palavra e depois eu vou pegar aqui o seu livro da editora Central Gospel, tá? A gente vai dar aqui a dica enquanto o senhor fala aí para as famílias. A minha palavra hoje é para os casais, já que nós estamos falando como construir um casamento duradouro. Se você me pergunta como faço para construir um relacionamento duradouro, eu gostaria que você prestasse bastante atenção que nos casamentos bem-sucedidos, as pessoas, primeiro, levam muito a sério fidelidade. E você sabe o que significa fidelidade? É honrar o outro na ausência. Em um tempo de internet, de Facebook, de Twitter, de telefone, de mensagens virtuais, é fundamental honrar o outro na ausência. Quem ama não trai. Até porque o sexo é uma bênção quando ele acontece no contexto seguro do casamento. Sexo fora do casamento é como esgoto. É adultério, que aonde toca, contamina. Então, fidelidade. Segundo, é muito importante amor sacrificial. Não é difícil amar romanticamente, porque compra-se uma flor, entrega. Legal, isso faz parte, isso é importante. Compra-se um perfume. Isso é a ornamentação de um prédio. Agora, sabe o que é o fundamento? O fundamento de um prédio? O amor sacrificial. Até onde eu estou disposto a me sacrificar pelo bem-estar da minha esposa. Então, nos casamentos duradouros, como está ali no livro, Como Construir um Casamento Duradouro, o amor sacrificial é decisivo. Em terceiro lugar, amizade na perspectiva do tratamento. Não basta ser fiel, é preciso ser amigo. Amigo na forma de tratar o outro de forma honrosa. Em quarto lugar, submissão. Submissão não é se autoescravizar, não é ter opinião, não é deixar de ter opinião própria. A palavra submissão já diz o que quer dizer. Sub-missão é estar debaixo da missão do outro, é exercer missão de apoio. E quinto e último, se você quer construir um casamento duradouro, agora com os maridos, leve a sério a liderança servil. Liderança é fundamentada em princípios. E aí você constrói um casamento que vale a pena. Amém. Que Deus abençoe, pastor. E eu quero dizer para você aqui 2 dicas de leituras especiais. Como construir um casamento duradouro e do pastor Josué Gonçalves, 23 atitudes para revolucionar seu casamento. Está aí 2 dicas de leituras especiais que você pode adquirir. Ligue agora para o nosso call center 0 operadora 21 87 7000 e você vai poder adquirir esses 2 livros aqui, para dar aí para um casal que você conheça, talvez alguém que não é nem cristão, e eu tenho certeza que vai servir de bênção. E eu quero agora terminar esse programa fazendo uma oração por todas as famílias que estão assistindo esse programa, e eu quero pedir, pastor, que o senhor faça essa oração. Vamos orar. Antes de orar, se a senhora me permite, deixar só o meu site aqui. Pode deixar. É www.amofamilia.com.br. Você pode escrever para mim e conhecer todo o meu trabalho. amofamilia.com.br. Vamos orar? Aonde quer que você esteja, creia em milagre. Deus é poderoso para fazer além do que pedimos ou pensamos. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti porque cremos em milagre. Aonde houver um homem, ou uma mulher, ou um casal, ou uma família, uma mãe, um pai, precisando agora de uma intervenção sobrenatural. Pai, entra com providência nesta casa. Restitui, resgata, restaura, perdoa, liberta, cura e que dentro de pouco tempo
todos vejam que nesta casa, nesta vida, houve um milagre. Eu peço que seja assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Que Deus abençoe você e a sua família. Até o próximo programa. Fica com Deus.